Oi, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar a utilização do solo na agricultura, na pecuária, na mineração e também os cuidados que devemos ter com a utilização do solo. Vamos na página 42, na conexão. O solo tem grande importância para os seres vivos. Isso a gente já estudou, né? Já trabalhou. O ser humano desenvolveu técnicas de utilização e exploração de recursos do solo que fazem dele uma fonte indispensável à vida. Neste capítulo, você aprenderá sobre a importância do solo para a produção de alimentos e bens de consumo e descobrirá as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas práticas. Que atividades você consegue identificar nas imagens a seguir? Então, ali temos duas imagens. Vocês vão colocar o que vocês acham que está... para que é esse uso do solo? Número 2. Que relação existe entre o alimento que você come no jantar e o solo? Olhem que legal, hein? Fazer uma conexão do solo com o nosso alimento. Dando sequência no conhecimento, nós vamos trabalhar a atividade econômica agricultura, que é a produção de vegetais para servir alimentos aos seres humanos, né? Frutas, verduras, legumes. E também muitos vegetais são matérias-primas para indústrias, como, por exemplo, o combustível, né? O álcool que vem da cana-de-açúcar. E ali na imagem nós temos a plantação de arroz, uma fonte de alimento bem importante. Para cultivar os vegetais, né, para que a agricultura tenha sucesso, é necessário que esse solo seja considerado adequado, um bom solo. Para isso, é necessário que ele seja aerado, ou seja, tenha uma quantidade de ar dentro dele, seja também com uma boa adubação, ou seja, bastante nutrientes, e também uma boa quantidade de água, uma boa irrigação. As imagens ali, elas mostram uma aragem, né, de uma máquina agrícola que vai movimentar o solo e vai fazer com que o ar, né, esteja ali dentro. A adubação, a mulher ali colocando, né, o adubo no solo, que pode ser um adubo natural, né, orgânico, ou um fertilizante químico, dependendo da plantação que temos, né? E também ali a imagem na página seguinte da irrigação, que muitas vezes precisa ser feita, né, por mangueiras, jatos de água, porque a chuva não é suficiente, enfim, dependendo do cultivo que tem, precisa mais água do que a natureza oferece. Quando a gente coloca uma planta no solo, a gente acaba tirando determinados nutrientes do solo. A plantação, por exemplo, de arroz, ela necessita um determinado nutriente. Então, se a gente colocar sempre arroz a ser plantado neste solo, a gente acaba empobrecendo o solo. Então, uma dica que os agricultores seguem é fazer a rotação de culturas. Eles acabam mudando, né, essa plantação ao longo do tempo. Então, nós temos um exemplo na página 46, né, de uma rotação de culturas. Então, em determinado momento, ele planta algodão, depois soja, pastagem e soja. Então, ele muda a plantação no mesmo solo para que esse solo não empobreça, para que ele tenha nutrientes, para que a agricultura seja rentável. O Você Sabia, na página 47, a professora gostaria que vocês lessem com atenção. Tem uma série de curiosidades sobre o solo e, em seguida, nós temos ali as atividades relacionadas. Outra atividade que temos em relação ao solo, atividade econômica, é a pecuária. Estamos agora na página 49. A pecuária tem por objetivo a criação de animais que podem servir como alimento e também matéria-prima para algumas indústrias, como, por exemplo, o couro. Temos ali, né, um grupo de animais de criação que é chamado de rebanho. E aí cada grupo recebe um nome, olhem só. Os bovinos, criação de bois e vacas. Suínos, de porcos. Ovinos, ovelhas e carneiros. Caprinos, cabras e bodes. Bufalinos, de búfalos. Equinos, de cavalos e éguas, e asininos, criação de jumentos. A pecuária, ela pode acontecer de duas formas. Ou ela é uma pecuária extensiva ou intensiva.
A extensiva é quando os animais pastam soltos, né? E existe uma menor produção da matéria que a gente quer, né, criar, no caso a carne. Já a pecuária intensiva, os animais, né, o rebanho é preso, eles recebem uma alimentação adequada, uma ração, e assim, consequentemente, eles geram mais produto, né? É uma economia mais rentável. Além do uso da carne dos animais, né? Também é utilizada essa fonte de pecuária para a criação de utilização, né, de couro, pelos e também ovos, leite e todos os seus derivados, os laticínios. Os problemas ambientais, eles são muito relacionados à criação de animais, né, à pecuária, porque para você criar um rebanho, muitas vezes você tem que desmatar uma área de floresta, criar pastagem para que o animal possa ali viver. E isso destrói, né, desmata as florestas e o próprio solo da região acaba ficando empobrecido, porque o bater da pata dos animais acaba compactando muito o solo e isso também é um problema ambiental decorrente dessa atividade econômica. Logo a seguir, na página 52, nós temos um experimentando. Você vai realizar esse experimentando observando embalagens, né, de produtos de origem animal, vegetal, enfim, né, pecuária, agricultura, e aí você vai colocar o nome do alimento e a origem, se ela é de origem animal ou vegetal, ou seja, se ela veio da atividade econômica agricultura ou pecuária. Logo após as nossas atividades, nós temos a terceira fonte de economia vinda do solo, provinda do solo, que é a mineração, a extração de minérios. Então, lá na página 54, nós temos a extração mineral, né? Que pode ser de ferro, de cobre, de alumínio, de ouro, né? Então, esses minerais, eles têm um valor econômico bastante alto, né? São importantes para a produção, de modo geral, de indústrias. Eles são tirados do solo. Esta extração, né? Esta fonte econômica gera também impactos ambientais bem grandes, né? Poluição sonora, de barulho, né? De extração de minério. Geralmente a área é totalmente desmatada, o solo é completamente degradado a partir de uma mina. E para encerrar a nossa atividade, né, a nossa aula de hoje sobre o solo, nós vimos que o solo ele nos fornece inúmeras condições de vida e até mesmo atividades econômicas fundamentais para a nossa vida. Mas para isso, né, para que o solo possa se renovar, manter esta vida, ser saudável, é preciso preservar o solo. Nós temos que evitar queimadas, porque a queimada também degrada o solo, evitar jogar lixo em terrenos baldios, porque o lixo acaba contaminando o solo da região, evitar desmatamentos, né? Quando você tira uma vegetação, o solo fica frágil, acaba desmoronando, acaba entrando em erosão, causando uma série de problemas para a nossa saúde, né, e para a nossa economia. Então, se a gente quer utilizar esse elemento que a natureza nos oferece tão importante, é necessário também fazermos a nossa parte e cuidar da saúde do solo. Até mais, pessoal.